Boa noite a todos, boa noite. Patrícia, acho que você já consegue abrir a câmera aí também, tá? Vê aí se você consegue. Deixa eu Tá já aberta? destacando. Não é a nossa Patrícia, é a doutora Patrícia Bizelli. Ah, ok. Faz favor, veja se. Já quero apresentar a Patrícia, que tá entrando agora também na turma da TOSB. Ah, Boa é, noite a todos. Oi, Patrícia. Doutor Marcelo. Seja muito bem-vindo. Esse está chegando agora também, né? E aí, pessoal, boa noite a todos. E aí, Carlos, eu e o Carlos estamos num clima friozinho aqui para vocês que estão no Nordeste aí, em outros É, lugares. Curitiba hoje começou a soprar no fim da tarde, já foi puxando esfriou um pouco. daqui. Uhum. Eu, eu acho que aí, agora sim. Boa noite, Patrícia. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Muito Aqui, obrigada bem-vinda. pelo convite, Que bom que você participar. conseguiu participar aí, convite de última hora, né? Mas deu certo, consegui me organizar. Que bom, que bom. Falta só o Lucas, na verdade, né? Já Falta só. entrou. Ah, já está por aqui? Então vamos lá. Onde é que está aqui o doutor Lucas? Para eu poder. Ah, não achei. Estou Ah, aqui, deve estar. Carlos. Tudo bem? Boa noite, Aí, pessoal. agora sim, agora sim. Muito bom. Pode abrir o áudio também, faz favor? Então, doutor Lucas, doutora Patrícia, doutor Marcelo, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. A gente não podia deixar de fazer. Aliás, acho que a gente até tardou um pouquinho, né? Fazer essa. Na verdade, assim, é aproveitar quando algo é bom. Eu acho que vale muito a pena a gente relembrar, a gente rever. E eu vou começar já rasgando elogios, que quem me conhece sabe que na hora de criticar, eu não tenho problema em criticar, na hora de elogiar, é dever de honra a gente elogiar o que é bom. Eu participo de congresso, foi muito poucos congressos que eu não participei nesses 30 anos de homeopatia. Talvez tenha sido um ou dois congressos no máximo. Então a gente vem participando dos congressos todos desde que eu era acadêmico. O congresso de 92, eu era acadêmico ainda, foi aqui em Curitiba, foi um congresso sensacional. O Lucas não estava aqui, né? Não, eu Segundo nasci grau. em 86. Verdade. Mas, assim, a gente foi também organizado pelo pessoal de Curitiba, aqui em Curitiba, e foi um congresso com 1.200 participantes. Era a época que a gente juntava mais de mil colegas, e agora a Que Patrícia, ano, que. Carlos, mesmo? Oi? Que ano que você está falando? 92 ou 94, Patrícia? 1994. Eu Quatro, estava junto quatro. também na organização, lá Isso, no Cine exato. É o que eu ia Vitória. comentar, né? Você também organizou aquele congresso, que também foi um congresso sensacional. Não posso dizer muito, porque eu não entendia quase nada da homeopatia. Eu era acadêmico ainda, né? Mas foi um congresso que eu sei que teve mais de 1.000 participantes, né? Na época. Onde era o antigo Cine Vitória, aqui em Curitiba, estava lotadíssimo. Mas eu digo para vocês que esse foi, se não um dos melhores, o melhor congresso de homeopatia que eu participei por vários motivos. Eu vou procurar sintetizar, porque a intenção é que os colegas falem um pouquinho, mas eu realmente fiquei muito bem impressionado, gostei demais. E muito disso deve-se a duas pessoas. Primeira coisa que é importante deixar claro é que toda a organização foi da Associação Médica Homeopática do Paraná. Não que eu estou puxando a sardinha para o nosso lado, porque eu não participei da organização desse congresso, mas isso é também dever especialmente duas grandes pessoas que suaram muito, que perderam horas e horas do seu tempo, dedicaram, né? É, uma quantidade absurda de energia, de tempo, enfim, que foi que é a doutora Patrícia, que fez a coordenação técnica do Congresso, e o doutor Diogo, que fez a organização da parte da logística do Congresso em si, né? Por assim dizer, tem um nome isso, a Patrícia vai poder comentar um pouquinho melhor, mas claro que teve muita gente também ajudando, quer dizer, não muita, mas
teve colegas e várias pessoas ajudando, e eu posso dizer que também a gente tem organizado tantos eventos aí nos últimos anos, e a gente sabe das dificuldades de organizar um evento para muita gente, mas eu não tenho ideia como é organizar um congresso, que tem uma complexidade ainda maior, dado o número de palestrantes, né, toda essa, essa dinâmica, né, essa engrenagem que tem que funcionar e que tem que funcionar redondo. E eu digo para vocês que eu não vi nenhum problema acontecer, eu só vi acertos em todos os sentidos, e a gente vai pontuar alguns desses acertos, porque a gente vem sofrendo nos últimos anos com congressos que, desculpa dizer, mas assim, que receberam muitas críticas e algumas até justificadas, né? E esse, eu acho que foi um marco. Na minha opinião, o congresso, esse 37º congresso foi um marco, e a gente vai procurar tirar isso. Mas antes de a gente começar, eu quero novamente dar as boas-vindas a todos os 50 colegas que aqui estão, ou já está incluindo com a gente, mais de 45 colegas. Alguns estiveram, outros não estiveram. Então, por favor, coloque no chat, já vai colocando, além do teu boa noite, se esteve no congresso e qual foi a tua experiência do congresso, né? O que você viveu no congresso? Quais foram os momentos dos pontos altos? O que você viveu? E, claro, também sugestões, né? Para, não sei, o próximo congresso vai ser no Rio de Janeiro. Obviamente que cada lugar tem a sua dinâmica, o seu jeito próprio de funcionar, e isso que torna isso que eu acho que torna mais legal, né? Exatamente a possibilidade da gente migrar entre várias escolas, várias maneiras de se pensar a homeopatia, as linhas, etc. Mas uma das coisas, já abrindo esse comentário, que eu vou querer que os colegas falem, eu estive além de participar como palestrante, eu também tive um stand lá da Ederson Brasil. Então, muitas das palestras que eu gostaria de ter assistido, eu não consegui assistir, mas a gente estava naquele mindstream, né? naquele mindset do Congresso, naquela egrégora, né? Que é mental, que é emocional, que é psicológica. E aí eu posso dizer que foi um frenesi, né? Assim, um frenesi homeopático. Não era só uma coisa técnica, mental. Houve muito da experiência mesmo, de níveis mais profundos de experiência, da gente ter se juntado depois de uma pandemia, da gente ter conseguido fazer um congresso multidisciplinar finalmente, né? Onde a gente tinha lá a farmácia, onde a gente tinha o odonto, onde a gente tinha a agronomia, onde a gente tinha a clínica homeopática bem representada, onde a gente tinha a filosofia, onde, por que não dizer, a própria política homeopática estava lá presente, e nós tínhamos também a parte científica, que foi muito bem representada. Então, foi efetivamente um congresso multidisciplinar, homeopaticamente falando, né? Um congresso, a palavra não é multidisciplinar, mas sim um congresso que abrangeu aquilo que está em todo o perímetro da racionalidade que nós praticamos. E isso, de novo, deve-se muito a quem coordenou a parte técnica do congresso, que é a doutora Patrícia Biselli, uma amiga pessoal de muitos anos aí, mas que eu acho que foi entregue para a pessoa certa. Uma pessoa que tem experiência, que já ajudou a coordenar outros congressos, desde que eu saiba, desde o Congresso de Curitiba de 94, que ajudou a montar cursos de especialização, mas que, acima de tudo, eu participei eu vi ela, participei, que eu digo, de fora, olhando o quanto ela realmente se preocupou em ter um congresso representativo, efetivamente representativo, tendo dialogado, conversado com várias correntes, com as pessoas que hoje são significativas, e também com todos nós, né, que é uma coisa que é difícil hoje a gente ver esse diálogo nas bases, né, nas bases da nossa prática. Então, eu quero dar as boas-vindas
primeiramente a doutora Patrícia Biselli, que eu vou passar a palavra daqui a pouco. Muito obrigado por ter vindo. A gente vai dar uma palavra inicial e depois eu quero que no final também ela responda algumas perguntas, etc., sobre isso tudo. Ao doutor Marcelo Collin, que é professor da TOSB, que é nosso multitarefas, tradutor de livro, tradutor de palestra, professor. Ao doutor Lucas Pacheco, que é diretor do maior curso de especialização, de pós-graduação do Brasil hoje, que é da Plenitude, e que também vai convidar o pessoal para o Congresso da Plenitude, que vai ter agora em agosto, né, Lucas? Faço questão que você fale. E a doutora Patrícia Biselli, que tem tantas qualificações, né? É alguém que há mais de 40 anos labuta, médico ginecologista, médico homeopata, é mestre, professora da Universidade Federal do Paraná, e que vem colaborando principalmente na parte filosófica, com tantos cursos e tantas contribuições. Então, vamos começar pelo alto aí. Olá, Patrícia. É um grande prazer que você tenha vindo. Obrigado. Eu que começo? Começar pelos decanos, mas Gostaria de ouvir as pessoas, é né? justo. Eu agradeço e achei assim uma ideia excelente a live como a oportunidade da gente reconversar com as pessoas, né? Para além da, dos contatos que nós tivemos, né? E seguindo um pouquinho na linha do que você falou, é, o Congresso de 94, ele foi o primeiro congresso após o Congresso de 1992 em Belo Horizonte, que tinha feito a aprovação, inclusive, do currículo mínimo dos cursos de especialização no país e para o título. Então, o Congresso de 92 foi um congresso bastante político, né? E aí, o primeiro congresso foi aqui em 94, no CIE Vitória, e nós conseguimos, então, acho que com as conquistas todas daqueles anos de trabalho, né? 12, 14 anos, e muito antes que isso, a associação já começou aqui em 76, 77, e eu participava já como estudante de medicina nessa época, e o congresso de 94, ele também foi preparado antecipadamente. Na conversa, foi o Bessa, que foi o presidente, Marco Antônio Bessa, e houveram muitas conversas anteriores, a questão da experimentação. Nós tivemos um dos pesquisadores, o Dr. William, se me lembrarem o nome, que fazia experimentação no Brasil, que não era homeopata, mas veio participar. Nós tivemos, eu fui secretária do Congresso, né? O Bessa, o Francis, a Luciana e eu éramos vamos dizer assim, esse grupo, né? E o Congresso, ele realmente aconteceu, né? E o que eu senti nesse momento agora é como uma colheita de frutos mesmo, né? Porque a homeopatia, nesses anos, ela se expandiu muito, né? Na primeira década, na década de 90, se expandiu muito mesmo. E nós aqui no Paraná tivemos um peso na distribuição vamos dizer assim, dessas sementes homeopáticas no país, né? Que nós, com a nossa estrutura de curso aqui, com a metodologia, e nesse sentido eu tenho essa pegada mesmo, né? Metodológica, de organização e tal, é, deu lastro para as associações, né? Do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Campo Grande, né, do Mato Grosso do Sul, Vitória, Goiás, o Nordeste, os focos no Nordeste. Então a gente tem essa colaboração nisso tudo, né? E nós recebemos então a Associação Médica, né, o Diogo, na participação da Associação Médica Homeopática Brasileira, recebeu essa incumbência, então, de fazer um congresso que representasse todas as áreas da homeopatia, aonde a homeopatia trabalha, né? Então, não éramos só os médicos, tá? Nós médicos que estamos habituados a nos encontrar, como você mesmo falou, né? E daí, a partir disso e dessa provocação, como eu gosto de chamar, nós começamos a trabalhar com as várias equipes. E um dos nossos desafios foi, de fato, termos todas as linhas da homeopatia
representadas, né? As linhas, a discussão da farmácia, a discussão da odonto, da veterinária, e dentre a área médica, todas as áreas também. Então, eu sei que eu, vou dizer um termo assim, eu banquei isso pessoalmente, conversando pessoa a pessoa. Da mesma maneira que uma das pessoas, primeiras pessoas que eu conversei foi você, Carlos. Inclusive, você me recebeu aí na sua casa e nós conversamos. Como que a gente pode fazer um congresso? O que que você sente que é importante contar para a comunidade homeopática o trabalho que você participe, que foi feito? E assim foi feito. E nesse sentido, veja, tem às vezes algumas situações, né? Porque a gente não, mas eu não sou, não sei o que é, e não quero saber, ou então, não, eu não sei, mas eu quero saber. E foi com esse espírito de me conta o que você faz, me conta o trabalho que você faz, me mostra os seus resultados. E foi isso que a gente conseguiu ter no Congresso. Né? Nós Sim, conseguimos ter toda a diversidade das áreas e também a diversidade dos fazeres médicos homeopáticos, né? E isso mostra o quanto que a gente cresceu, né, enquanto grupo homeopático nesse momento todo, embora não cresçamos, não tenhamos crescido tanto em número, né? Em número, por exemplo, de congressistas, entendeu? O que já tivemos, como você falou, Rio Grande do Sul foi 1.200, né? Curitiba foi assim. Mas o que me ficou muito, que para mim trouxe muito impacto é a densidade do fazer homeopático, né? A densidade do fazer na diversidade das áreas. E foi isso que a gente bancou, né? Nossa equipe, né? De organizadores, a comissão organizadora, né? Eu e a Aline como co-coordenadoras, compondo então todas as áreas e com a participação. Quem chegou e conversou pôde se mostrar e pôde ser representado. Tá? Então, as instituições, os trabalhos, trabalhos maravilhosos, trabalhos riquíssimos que a gente não tinha conhecimento. Eu, particularmente, não consegui participar, que nem o Diogo disse ali, né? Eu não vi quase nada, né? Diogo ali. É, porque nós estávamos, olha, o Diogo, eu não assisti nada, não posso falar muito, né? Porque nós estávamos bastante envolvidos na organização. Não conseguimos fazer como foi solicitado, só uma sala, porque não tinha como fazer só uma sala, né? Então, inclusive pela diversidade das áreas, né? Então, e a coisa foi acontecendo, né? E aí, o que que a gente fazia, né? Ia daqui para lá, né? Daqui para lá, daqui para lá, como acho que muitos congressistas fizeram também nesse afã. E o que ficou muito, muito intenso, no Congresso foi a gente poder se encontrar. Congresso é congressamento. A gente se via, a gente se abraçava, a gente lembrava de histórias. O pessoal trazia, alguma das meninas, né? Trouxe uma fotografia que nem essas, lá do Enem, de não sei quando. Então, é uma coisa onde você sente que aquilo que a gente cultiva como a nossa linha de trabalho e com os resultados que a gente vê, estavam ali sendo trocados, né? Com a diversidade, né? De áreas e de colegas. Então, eu me sinto muito, muito honrada de ter conseguido vivenciar esse ciclo, né, de 94 até agora na forma de congresso, sinto como um ciclo mesmo, e as oportunidades que através dos encontros, como que isso se potencializa, tá? Como que isso se potencializa. Tivemos, como todo, temos dificuldades, somos humanos, né? Então a gente ouvia muito pequenos desgostos ou desacertos, ou, mas não tem isso, mas não tem aquilo. A nossa própria capacidade lá administrativa da recepção ali ficou um pouco um pouco mais morosa, não tão fluida como a gente gostaria que tivesse sido, mas aí está o trabalho que essa comissão liderada pelo Diogo, né? Bastante assertivo nas colocações, com toda a Aline e eu na parte da organização científica. Ah, e outra coisa que se pediu muito foi o científico. Cadê o científico da homeopatia? Cadê o científico da homeopatia? Porque os congressos anteriores ficavam na discussão dos casos. Olha como eu fiz, olha como eu faço,
né, mostrando os caminhos do fazer. E essa dimensão da sustentação da homeopatia, que é bem a raiz, né, da nossa araucária, é pouco, não que ela não exista, tanto que vocês viram quanta coisa foi mostrada, mas ela é pouco conhecida, né? E também, para além de nós brasileiros, né, na participação, né, através de você, nós tivemos a participação da TOSB, né? O nosso tradutor mora ali, o Marcelo, maravilhoso, né, Marcelo? Porque tem a expertise da homeopatia e tem essa expertise e se dispõe, né? Se dispõe mesmo a trabalhar, né? As novidades, né? Que vem ali da ala jovem, né, Lucas? Assim, porque a gente já está assim, né, Lucas? Assim, né? Como diziam os colegas, precisamos renovar a homeopatia, porque a gente entra na sala dos congressos ou dos seminários e só vê cabecinha branca, só vê cotonete, né? Então, foi de Vitória, né? Um dos colegas de Vitória, que há um tempo atrás falou isso. E nós tivemos isso, né? Sinto que poderíamos ter outras coisas, por exemplo, na última semana recebi um trabalho do Fernando Binhardi sobre a homeopatia, a transdisciplinariedade, que ele tinha acabado de publicar naquela semana internacionalmente numa revista de qualidade, mas que daí já não foi possível chegar, mas que é a semente para as próximas discussões. E na parte da cientificidade, vocês viram o peso, né, do pessoal, né? Tem muitos que nem são homeopatas e que estão ali contando, olha, tem nanopartícula, não sei, olha, a gente usou isso aqui, é um hormônio, né, lá nos... E assim, vocês viram, né? Tem muita coisa para a gente fazer e aprender. O peso da cientificidade está muito ligada à veterinária, né, pesquisa veterinária e farmacêutica. Então, eu imagino que o próximo congresso vai estar muito, muito bacana, né? Porque está todo mundo com essa pujança e com essa energia. E o que eu sinto é a importância da gente continuar. Por isso, achei tão, tão legal essa tua fala, né? Porque a gente sabe que foi bom, mas que coisinhas mais que a gente gostaria, que curiosidades, que perguntas que ficaram, o que mais que a gente pode colaborar, como que a gente pode, e eu acho que isso é um dos nossos desafios, construir assim, metodologias científicas, entre aspas, né, dentro do nosso modelo, sabe? Então, eu acho que é esse o nosso desafio agora, né? Acho que eu já falei uns minutinhos, Muito mas bom. eu estou contando o que a gente trouxe, né? E Muito bom. represento aqui a todos e agradeço, né? A questão, a farmácia, a veterinária, né? A odonto, que estiveram juntos na parceria. Nosso agradecimento aí por essa dedicação toda. Eu não tinha convidado, na verdade, porque para não ficar muita gente, mas a gente tem aqui a participação de vários colegas que foram palestrantes. Eu quero agradecer a participação do doutor Luiz Stern, o doutor Fernando Pérez, mas eu quero muito agradecer ao doutor Diogo que está aqui. Quero pedir para a nossa Patrícia aqui, se o Diogo quiser entrar aqui também para a gente dar um alô, aqueles que não conhecem, o Diogo todo mundo conhece, que foi organizador, acho que é justíssimo que ele se faça presente né, e abra a câmera. Então, Diogo, o Patrícia, faz o favor de dar a câmera, não Patrícia Bizelli, né? A Patrícia da Tosse, porque agora a Ana está sendo substituída pela Patrícia. Então, vai Já ter estou fazendo a liberação. o doutor Diogo Olive. Ô, Diogão, por favor, você merece estar aqui. E antes do Diogo entrar, eu vou ler alguns comentários, né, do pessoal. O próprio Diogo tinha falado que não assistiu nada, mas ele viu. Ele viu tudo. Viu, O Fábio Carlos? Se eu falou: precisar sair para entrar o Diogo, tudo bem, tá? não, fica aí, ué. Não Por que que são tem? só 4 que entram? Não, fica aí, não tem problema. Ótimo congresso, o Fábio falou, temas interessantes. João Domingo, a Maria Esther, boa noite. O congresso me surpreendeu pela energia, capacidade de continuar. A Cristina Reynolds, nossa amicíssima, falou foi um estrondoso sucesso. Saí animada para já começar a estudar em preparação para utilizar novos recursos terapêuticos. Muito legal. Foi muito prático mesmo. A Maria Externa, além de consolidar certezas, estímulo a aprender mais e a realidade em saber a necessidade de estarmos juntos, incluídos em políticas públicas, universidades, etc, etc. O Luiz, muito bem-vindo, Luiz. Você contribuiu demais com o Congresso, com os teus casos. Congresso espetacular. E assim sucessivamente. A gente só viu realmente elogios. Isso que está aqui é um fato.
A Alessandra falou, ficou muito impressionada, impactada. Fala, Diogão! Aqui tá frio. O pessoal de Curitiba tá todo encasacado. Parecendo Ô, rapaz. malandro aqui, eu não era pra falar, não. Eu só vim pra ver como é que isso aí. Eu só vim pra investigar só. Mas é justíssimo. Nosso agradecimento também, porque a gente sabe que vocês tocaram nas costas esse congresso, né? Foi, claro que tem timbre de várias instituições, né? Mas quem tocou mesmo isso daí nas costas foi a Associação Médica Homeopática do Paraná, e especialmente a gente que está aqui viu, Diogo e Patrícia. Então, muito obrigado, Diogo, por esse congresso Não, aí. Eu nem imagina. quero nem imagino, na verdade, o quanto de perrengue surgiu nessa empreitada aí, mas depois que passa, vale a pena, não é? Tem perrengue espirrando até hoje, não tem jeito. É só Mas eu e valeu a a pena? Patrícia. Não, valeu muito a pena, né? Assim, valeu a pena, acho que não pra gente, é pra homeopatia mesmo. Eu falei isso poucas vezes no congresso, mas eu acho que o congresso, como você mesmo já comentou no início, trouxe uma energia transformadora, um fôlego de novo, eu acho que para a especialidade. A gente realmente tem que ocupar os nossos espaços com ciência, com ética, né? Com paixão realmente pela homeopatia. A gente tem que lutar realmente e junto das outras áreas para mostrar que a presença da homeopatia no ecossistema, de uma forma geral, é muito importante. A gente tem que garantir que as próximas gerações de médicos, por mais que a gente esteja disputando etapas, espaços, que reconheçam a homeopatia como uma especialidade que é robusta, né? Que ela é complexa, é forte, e a gente precisa urgente de união. Se a gente não tiver coesão nesse momento, é uma necessidade de sobrevivência e expansão para a homeopatia daqui para frente. E não só dos médicos, como também para os. Acho que a gente vai conseguir muito de trampolim com os agrônomos, mostrando a qualidade, com os biólogos que fazem realmente pesquisa. A gente tem que correr atrás desse pessoal e divulgar a homeopatia como ela é, né? E a ciência como na nossa frente ali, não combatendo preconceito e baboseira que falam sobre nossa especialidade, mas sim mostrando com a cara e a coragem que a ciência está aí para todo mundo ver. Se não quiser ver, é porque o cara nem acesso ao Google ele deve ter. Mas Perfeito. é força, força e resiliência. Muito obrigado, e estava nas mãos do cara certo. É um búfalo. Eu digo, o Diogo, nós dividimos clínica, montamos juntos. E se tem uma pessoa para se dividir coisas, para se trabalhar junto, é Diogo. Diogo é Não, o cara imagina. certo para se Obrigado. trabalhar junto, porque é sempre um prazer, é um cara que sempre está de bom humor, é um cara muito constante, muito resiliente. Então foi a cara desse congresso mesmo. De um jeito ou de outro vai dar certo, deu certo. Aquela, né? Aquela coisa de arrastar a galera e trazer a coisa na força, na confiança, na fé. Então, esse congresso teve a tua cara e teve a cara da Patrícia. A cara da Patrícia é uma energia de organização, de método, de sistema, das coisas encaixadas. Então, esse congresso teve a junção dessas duas coisas: uma resiliência, uma força, uma coisa masculina mesmo, que a gente hoje, a homeopatia, ela está carecendo, eu acho, dessa força, dessa energia. E isso veio com a tua presença, Diogo, e também esse ajuste fino, detalhado, essa coisa sistemática que a Patrícia trouxe. Então foi uma união muito legal que vocês fizeram aí. Eu tô Psicanaliticamente, o feminino foi mais forte no caso, vamos pensar assim, do que o masculino, né? A resiliência, a força, a continuidade, né? E continuar ali. Isso é coisa da mulher, não é do homem, não. Claro que é. E não, mas isso, quando eu digo que fazia falta, eu digo porque É, a gente teve, os últimos tempos, essa união.
Eu acho assim, as mulheres vêm há décadas Não, 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 dando não, não, mas contribuições. brincadeiras à parte, eu digo Há mais do décadas. conceito psicanalítico do feminino e do masculino, né? Não, não Mas do, essa junção do foi muito gênero. equilibrada no caso de vocês. Sim, A energia masculina e a exatamente. energia feminina vieram muito equilibradas, assim, veio com uma coisa muito. Deu para ver que vocês estavam meio afinados. Isso ajudou demais. Parabéns, até por Não, isso. mas obrigado a todos aí. É muito legal a gente ver a live acontecendo e vendo as coisas, né? Poderia ser uma live de o que não fazer para o próximo congresso, né? Mas foi tudo ótimo, graças a Aí fica para Deus. avaliação interna de vocês. Eu quero, Exato. eu quero chamar agora Obrigado mesmo. o Dr. Lucas. Obrigado, gente. Mas é bem isso, esse alinhamento que você fala, é que é esse eixo de pensamento que eu acho que é essa habilidade, né? Porque não adianta montar uma colcha de retalhos, né? É, Tem que ter uma lógica, uma sequência, a maneira como as coisas se amarram. Isso, é. de fato, é uma habilidade que eu tenho e que ficou muito explícita na programação. Eu acho que é isso que agradou tanto também, né? Porque você vê o eixo, você vê a base da homeopatia e você vê os ramos, que nem essa árvore linda que você tem aí atrás. Você vê os ramos, né? E todos floridos e todos, entendeu? Com folhas viçosas, né? E mostrando seu perfume ou as suas nanopartículas. Perfeito, perfeito. Lucas, Vou ficar vem aqui com a quietinho aqui, gente. gente. Obrigado, Não, tá? Até fica aí, mais, Diogo. né? Fica aí, fica aí. Você é bem-vindo. Então, eu chamei, fiz questão de chamar o Lucas por dois motivos. Primeiro, porque ele está trazendo aquilo que a homeopatia tanto precisa. Uma das minhas falas no Congresso, além da questão dos cinco dedos, foi a fala sobre, no tópico Por Onde Andei, uma avaliação da homeopatia, porque por onde eu andei pela Índia, andei pela Europa. Então, se a gente vê mundialmente a homeopatia penando para existir, né, com pontos assim de muita dificuldade, etc. E a gente procurou trazer essa contribuição. O que que a gente precisa fazer para a gente dar essa volta por cima e voltar a crescer? Então, uma das pessoas que tem feito isso é o Lucas. Tem feito isso de uma forma muito, muito bem feita, trazendo gente nova, trazendo pessoas, trazendo colegas jovens, motivados, com uma energia de renovação que é a cara dele mesmo, né? Eu sei que quando a gente fala em jovem, porque a gente é a especialidade mais velha de todas, né? Então você é um guri, né? Não é, né? Mas tem mais de quase 40 aí, né, Lucas? Mas já anos e anos rodando pela homeopatia, mas assim, sempre vai ser vista como jovem, né? Porque perto dos cotonetes, como diz a Patrícia, a gente acaba. Mas você realmente trouxe isso. E a gente ouviu esses comentários que estão aqui no chat, que o pessoal jovem ficou muito bem impressionado com aquilo que foi mostrado. Então me fala aí, Lucas, o que que você sentiu, o que que você sentiu do pessoal que veio com você, que você trouxe, esse pessoal que é mais jovem, e que vem agora né, cerrando fileiras com a gente. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Carlos, doutor Marcelo, doutora Patrícia, doutor Diogo. Eu, eu e muitos homeopatas, a gente sentia que a homeopatia estava contraindo. Ela estava num momento de contração. Talvez todo o fluxo de energia e de história tenha fluxos de contração e de expansão. E a gente estava num momento muito forte de contração, desde meados dos anos 2000. Prova disso é que a Associação Paulista de Homeopatia encerrou o curso ali em 2007, 2008, ficou um hiato sem produzir turmas, voltou em 2012 e 2013, que foi quando eu fiz a pós com eles. Então, foi um período muito grande de contração. A gente teve um período de expansão de 70, 80, 90 e seguiu-se um período de contração. Isso gera uma sensação de aperto de aperto no peito de quem ama essa especialidade e vê ela sendo contraída e vê ela sendo atacada. E a gente muito perdido, né? Como que a gente vai reagir a tantos ataques? E os nossos congressos estavam também contraídos.
eu frequento todos, né? Todos os congressos, assim como vocês também estão em todos. E o clima era um clima melancólico, era um clima que não era um clima de crescimento, era um clima de vamos dar as mãos aqui porque a gente tá acabando, né? O congresso de 2021 em São Paulo foi 2021, né? Acho que foi, a gente ficou em um hiato aí de 4, 5 anos sem ter congresso brasileiro. E não foi legal, assim, né? O resultado dele, a, as conversas de corredores, né? A gente dando aula, a gente estando lá presencialmente, tendo que assistir aula pelo celular, parece pelo celular. E eu coordenei a mesa lá de saúde pública e autismo também, como eu sempre estou. E a gente falando para um computador. Pô, eu estava lá presencialmente tendo que falar para um computador, né? Então, eu saí de lá bem triste, assim, pela situação que a homeopatia estava. Não atingiu nem 200 congressistas. O Congresso de São Paulo tinha em torno de 140, 150 congressistas presencial. Estava bem desanimado. E aí, no ano seguinte, em 2022, e assim como vocês também, o Marcelo, o Carlos, o Diogo, a Patrícia, a gente vive da homeopatia, né? Segunda a sexta, de segunda a sábado eu faço consultório. Quando eu não estou fazendo consultório, estou fazendo live ou dando aula. Eu acordo falando e pensando em homeopatia e vou dormir falando e pensando em homeopatia. E foi interessante que em 2022 eu recebi um convite, uma ligação, né? Não foi eu que procurei isso chegou até mim, para criar uma pós-graduação numa faculdade que é pioneira e é líder na área de saúde integrativa, em cursos de formação de saúde integrativa em todas as áreas, medicina, nutrição, odonto, várias áreas. Eles têm várias linhas de pós, com mais de 200 mil seguidores no Instagram e com milhares de alunos. Eu já conhecia eles, por causa que a Denise de Carvalho, uma grande médica gastro aqui de Campinas, que eu acompanho o trabalho dela, ela coordena pós de gastro, lá da Plenitude. Então, eu fiquei muito surpreso e muito feliz com o convite de coordenar a pós de homeopatia na Plenitude, que é uma faculdade, tem um prédio lá em São Paulo que vocês já conhecem, já foram lá no nosso congresso. E naquele momento de contração da homeopatia, surgiu ali talvez uma oportunidade da gente mostrar a nossa força e ocupar, como o Diogo falou, esse espaço que a homeopatia merece. Só que o mundo de hoje, ele é um mundo diferente da década de 90. Assim como o paciente hoje é um paciente diferente da época de Hahnemann, que você tomava uma dose única e ficava a vida inteira bem, né? Hoje a dose única não tem essa duração porque nós somos outros indivíduos em outro ambiente com outros determinantes de saúde, como o Diogo e o Marcelo estudam muito medicina de família, sabem que o determinante de saúde muda a nossa saúde em geral, né? Então, os médicos que se formam hoje, eles têm uma necessidade de já começar a prática desde o início. Então, eles começam o curso e abandonam. Para eles, curso é assim, não gostei, eu saio. 30% dos alunos da USP querem fazer residência, quer dizer, menos da metade dos alunos da USP hoje querem fazer residência de medicina. E os médicos querem algo prático, e eles já nasceram no mundo online. Esses médicos estão formando hoje, eles nasceram em 2000. Em 2000 já tinha internet, já tinha tudo esse né, aparato tecnológico. E a adolescência deles foi de 2010 em diante, onde já tinha Instagram, já tinha Facebook. Então, a homeopatia não ocupava ainda, na formação, esse espaço. A TOSB ocupava para atualização, mas não ocupava para formação. E foi muito interessante que eu dediquei toda a minha força nisso. Então, eu liguei para 40 colegas, né? Liguei para a Patrícia, liguei para todo mundo. E como se não fosse eu que estivesse fazendo aquilo, foi através de mim que aquilo foi feito. Assim como eu fundei uma escola Waldorf aqui em Amparo, eu falo para as pessoas, não fui eu que fiz essa escola Waldorf, foram as crianças que fizeram através de mim. Eu fui só um instrumento para isso. E após da Plenitude hoje, a gente está com um grupo de 250 alunos, somando os alunos de pós, os alunos de curso de pediatria, que é um curso de curta duração, e homeopatia, e os nossos mentorandos, que são uns 50. Então, eu fico feliz que nesse momento agora,
a gente vê pessoas que eu não conhecia, como o Diogo, com toda essa força, e todo momento que eu encontrava com o Diogo no congresso, eu elogiava ele, porque foi o melhor congresso que eu já estive, de homeopatia. Elogiei a Patrícia também, em particular. Talvez a homeopatia, quando ela tirou os farmacêuticos, os dentistas, os veterinários do congresso em conjunto, os congressos nossos se enfraqueceram e começaram a dar prejuízo. Então a gente precisa enxergar o que ia acontecer, que os nossos congressos começaram a ficar fracos e darem prejuízo. Talvez foi a gente se isolar, né? E agora isso mudou, né? Foi um turning point. Voltou a congregar com os dentistas, veterinários, farmacêuticos, agrônomos e médicos. Então foi um congresso com uma energia realmente de união, e de uma certa inovação. E essa energia, todo mundo que estava ali sentiu. Você não precisava falar. Estava no brilho dos olhos, estava no... Porque geralmente em congresso, o primeiro dia é cheio. O segundo, metade vai, o terceiro não vai ninguém, né? E ali não, todos os dias, as salas todas cheias, ninguém ia passear, shopping, fazer compra. As pessoas ficaram o dia inteiro assistindo palestra. Então, foi um congresso muito bem estruturado, muito bem organizado, e muito bem integrado, onde as pessoas não queriam ir embora. Então a gente queria fazer algo a mais. Eu e o Marcelo tinha que acordar às 5 horas da manhã para correr no Parque Barigui, porque a gente queria estar às 8 horas, não queria perder nenhuma palestra. Eu, particularmente, estive o tempo todo assistindo aulas e palestras, o tempo todo, e foi muito, muito bom o nível das palestras, tanto científicas, porque os convidados eram realmente pessoas que produzem ciência de ponta. As palestras práticas também muito boas, de todas as escolas, diversidade, a pluralidade dos nossos colegas, é muito bonito de ver, né? E nos momentos de interação, nos momentos de confraternização, também foi muito gostoso, né? A gente se abraçando, dançando juntos. Então foi um congresso muito completo, foi um congresso que mostra que agora muitos fatores estão convergindo para uma nova expansão da homeopatia, para a gente passar logo por esse período de contração e a gente voltar a realmente encher os nossos congressos, encher todos os cursos de formação, porque a plenitude a gente faz com muito carinho, ela é muito boa, mas todas as outras pós também têm qualidade, são boas, e todas merecem estar com os cursos com bastante alunos. Então, eu queria agradecer, né, finalizando essa minha fala, o Carlos pelo Antes de terminar, convite. Lucas, desculpa cortar, eu gostaria que você convidasse o pessoal para o congresso que também vai ter da Então, Plenitude legal, em legal. agosto. Obrigado, Carlos, Teremos por aí. lembrar. Obrigado por lembrar. A gente vai ter um congresso de homeopatia, que é o nosso quarto congresso da Faculdade Plenitude. Vai ser dias 22 e 23 de agosto em Ribeirão Preto, porque a gente está fazendo em associação, desde o ano passado, com o Instituto Ides Lamasson, que tem 50 anos aí de formação, de curso de homeopatia, e eles são muito bons para fazerem eventos. Então, eles convidaram a Plenitude também adorou a ideia. Então, é um congresso junto, a turma, a Escola de Ribeirão e a Plenitude. Ano passado, a Patrícia esteve presente, Marcelo, Carlos. O Diogo também está convidado esse ano para estar Não, ano conosco, vou ficar passado eu muito não tive. feliz. Você não Foi teve, vai anterior. esse ano. Teve nos outros dois, verdade. E ano passado a gente teve 140 congressistas médicos, porque são 3 salas em paralelo o nosso congresso. Uma para médico, uma para dentista, uma para veterinário, né? E a sala médica, porque a gente faz inscrição separado pelo CRM, essas coisas, né? Então a sala médica tinha 140 inscritos e o evento total tinha 350. Então é um congresso gostoso, tem a parte científica, o Biratã vai estar falando da parte científica, e os outros palestrantes da parte prática. Então, convido a todos, as inscrições estão abertas, estão com desconto, porque essa parte da organização e do financeiro, eu não tenho nem contato, é tudo com o ITS Lamasson de Ribeirão Preto, mas eu acho que está ainda com 40% ou 30% de desconto, é um valor acessível, é mais para cobrir os custos, todos os nossos palestrantes têm custeado, eles recebem a passagem, recebem hospedagem e alimentação. E o preço do congresso deve estar em torno de R$ 450 o congresso. E vai ser num resort,
eu já confirmei lá a minha hospedagem, vou levar minha esposa e meus filhos. Então, incentivo que vocês levem esposas, maridos, filhos, tal, porque é um resort, tem área de lazer, piscina, brinquedoteca, tudo. Enquanto a gente estiver lá falando de homeopatia, que é o que a gente gosta, nossos familiares vão estar na piscina curtindo um sol. E assim que as palestras acabarem, a gente vai também curtir a estrutura de lazer do hotel. Obrigado, viu, Carlos, pelo espaço Imagine, de falar do congresso, e todos aqui são muito bem-vindos, e é um congresso muito gostoso, a gente faz com muito carinho. e E é isso, pessoal, muito o obrigado. conteúdo tá muito bom também no congresso, É nós um congresso bem estaremos lá e prático. está muito bem representado, parabéns. Eu quero aproveitar, e antes da fala do Marcelo, inclusive, já que a gente está no capítulo do Merchan, Marcelo, se me autorizar aqui, já que a gente está no capítulo, na parte do Merchan, é bem importante isso, porque hoje a gente realmente, a sobrevivência de todas as escolas, ela depende realmente da participação. O Diogo e a Patrícia viram o estresse que é ou não é, Diogo? Da gente não saber se a gente vai conseguir fechar um número mínimo para custear os eventos, não é assim? Porque a gente, como o próprio Lucas falou, a gente vive fases né, de contração e de expansão. E assim, então a gente tem esse interesse de trazer sempre o melhor, trazer o que há de melhor. Como o Lucas, que está preparando o congresso dele, ele quer trazer, entregar o que há de melhor. A TOSB também tem esse objetivo, a gente quer entregar o que há de melhor, e esse ano a gente guardou 2 cursos para o segundo semestre. Por que a gente guardou para o segundo semestre? Porque o primeiro semestre a gente sabia que tinha o congresso, a gente não queria competir com o congresso, a gente teve eventos interessantes, mas a gente guardou os grandes eventos para o segundo semestre em respeito às atividades do congresso e também em respeito à divulgação que ia acontecer do Congresso do Lucas. Então, e que grandes eventos são esses? A gente vai ter 2 grandes eventos para esse segundo semestre. O primeiro deles vai ser o curso com Sankara. Faz 1 ano e meio que a gente não traz Rajan Sankaran. Hoje, Sankara é, sem dúvida, o nome, em termos de didática, em termos de resultado. Bom, vocês todos são da TOSB, vocês sabem o que eu estou falando. Então, ter Rajan Sankaran com a gente é sempre um privilégio. E a gente vai ter o curso mais recente dele, que é a solução de Sankara, o método dos 5 dedos. Então, vão ser... ele trouxe um curso de 8 aulas, que nós estendemos para 12 aulas, tá? Para falar sobre o método, o que é o ápice do que ele chama de ápice do método dele, os 5 dedos. A primeira palestra vai ser aberta, a gente vai ter uma live com o Dr. Sankara, onde eu vou explicar inicialmente o que são os 5 dedos, depois ele vai mostrar caso. Então, é 1 hora e meia, no dia 13 de junho, essa aula é aberta, estão todos convidados, anotem essa data. Na TOSB, a gente sempre faz vários eventos gratuitos. Esse é um deles. Trazer Sankara de graça, pouca gente traz. Então, 13 de junho, e isso vai dar início a essas 12 aulas. Essa já é a primeira aula do curso, a solução de Sankara, tá? O valor está super acessível, né? A gente está fazendo 12 aulas por 1.250, ou seja, já com tradução simultânea, o Marcelo, que é sempre nosso tradutor, ou seja, é praticamente R$ 100 por aula. Não tem nenhum lugar onde haja valores assim nesse nível. Acesso à gravação por 1 ano, e é o que há de mais novo no método de Sankara, que são os 5 dedos. Então, aqui vocês vão ter as aulas, né? Ele vai estar presente, né? E vão ter os outros professores que vão também apresentar junto com ele 1 hora todas as aulas, e geralmente nas quartas-feiras, né? Então, fiquem de olho na divulgação, mas geralmente nas quartas-feiras. Então, ele vai falar das superclasses, do reino, do miasma, dos sintomas característicos e da qualidade da fonte que fazem os 5 dedos. E também em junho, então isso tudo que eu estou falando no dia 13 de junho, tá? A primeira aula no dia 13 de junho, aula aberta, uma live com ele. E logo em seguida, já no dia 19 de junho, a primeira aula do Reino Animal com Gaurang Gaikwad e grande equipe. A gente vai ter uma live com ele no dia 30 agora, 30 de junho, né, de maio, né, que vai ser no sábado, que ele vai falar sobre esse curso, vai mostrar alguns casos, e aqui ele começa o curso do Reino Animal, especificidade em mamíferos, aves e répteis, aonde ele e o time dele, que é
um time sensacional, né? A gente tem o Dr. Ashok Borker, tem o próprio Dr. Danipkar, a gente tem a doutora Angélica Lemke, que é uma grande especialista, e menção especial para a doutora Patrícia Hatterley, que tem um estudo muito grande de mamíferos, tem um repertório de mamíferos, de remédios de lax, o doutor Mayuresh. Então, vão ser um curso de 28 aulas nas sextas e nos domingos, tá? Valor também bastante acessível. A gente está falando aqui de 28 aulas, é menos de R$ 100 por aula, né? 5 vezes de 570. Mas o especial disso tudo é justamente o pacote dos 2 cursos, que a gente está dando um desconto de R$ 600, tá? Então, assim, sobre esse valor, a gente dá um desconto de R$ 600, 5 parcelas de R$ 690. Aliás, 5 parcelas de R$ 690, até o curso vai até outubro. Valor acessível, disse só R$ 690, 3 vezes por semana, com professores internacionais. Não tem curso parecido com esse, no valor desse. Aí a gente vai ter o seminário com o próprio Gaurang, que vai acontecer presencialmente em novembro, 27, 28 e 29, lá em Goiânia. Todos convidados também, presencial e online. E nós temos também a viagem para a Liga. O Diogo está aí com a gente, né, Diogo? Diogo, esposa, a gente já está com o grupo fechando, quer dizer, já engrenado, já está confirmado o grupo e temos vagas. Então, a gente está indo para a Liga no México, com direito a passeio, a gente vai passar por Yucatán, a gente vai ficar 3 dias em Cancún, a gente vai para Teotihuacan, a gente vai realmente curtir bastante. Então, todos convidados. Vai ter várias atrações, o Marcelo sempre com a gente traduzindo tudo, né? Então, por favor, Marcelo, vamos lá. A gente não tem um tempo definido, então fique à vontade. A tua impressão do Congresso e também de tudo que está acontecendo aí, nessa nova fase de expansão que a homeopatia tem que passar a viver, e eu acho que o Congresso também é um marco disso daí. Não vou me alongar aqui, né? Eu já fui presidente de Congresso Sul Brasileiro de Medicina de Família, Congresso Paranaense, congressos grandes, assim, com centenas de pessoas. Sei a dificuldade que é para a gente conciliar tantos interesses, tantas coisas de palestrante, de participante, do pessoal do local, da alimentação e de N interferências que acabam acontecendo quando a gente tá lá e vê as coisas acontecendo como aconteceram, a gente sabe que se conseguiu navegar mares que são sempre tormentosos para as coisas acontecerem ali daquele jeito. Me lembra quando eu estava traduzindo um dos nossos palestrantes internacionais, que ele falava o francês, assim, falando no inglês, eu não conseguia quase entender o que ele falava, cara. Falei, mano, vamos lá, vamos lá. E ele não lia os slides na ordem, tinha o slide para poder tentar orientar, ele não lia na ordem os slides, ele apresentou a equipe dele, daí ele falava o nome das pessoas, não sabia quem que era naquele slide que ele estava falando, porque daí era tudo no sotaque. E daí o pessoal falou, não, eu ouvi, parecia que estava tudo bem, você acha que está tudo bem, mas você não vê a loucura que está acontecendo Era ali pior que aquele professor por lá trás. que você traduziu lá na Índia, lá É, do norte da Índia, lembra? acho que era, hein? Esse foi um dos mais. Porque assim, também ele não foi. Ele vinha falar da área de pesquisa dele, não era da homeopatia que ele estava falando também, né? O que trouxe uma dificuldade. Mas saiu, assim, a gente foi ouvindo, foi transmitindo o que era possível ali. Mas olha, o evento, assim, ele começa com as oficinas pré-congresso, mas começa com a conferência magna, né? E meu Deus do céu, as pessoas não falaram agora aqui. Aquela abertura do Sérgio Felipe de Oliveira, cara, já começa com um banho, assim. A paixão com a qual ele fala, de um lado, assim, ativa, esquenta, motiva, nos dá energia e tudo mais, de outro lado, dá até um pouco de vergonha ver uma pessoa que diz assim: olha, eu não tenho aqui autoridade para falar de homeopatia, e defende a homeopatia com mais garra do que muito homeopata. Sabe? Coloca a homeopatia num patamar acima.
da gente assim, a gente faz aí, tenta ajudar, colabora um pouquinho, tá? E o cara vem assim, esse é o caminho, esse é o futuro, essa é a medicina de verdade. Meu Deus do céu, defende com tanto mais gana a coisa até do que muita gente que tá aí, né? Trabalhando no meio e tudo mais, e daí ele vem e traz, começa com toda a paixão e depois a gente caminha com aqueles cientistas de ciência, que a gente fala ciência dura mesmo, né? Ciência básica. A gente estava tentando traduzir o Paolo Renati, ó, procurem depois o trabalho dele aí na internet, que é um negócio fabuloso. Pessoa mais difícil de moderar do mundo aí, porque quando disseram para ele que o tempo já tinha acabado, ele disse que não estava nem na metade do que ele queria falar. Ficamos até sem graça, porque não tinha nem como pedir para a pessoa terminar, porque ele falou umas 2 horas seguidas assim, e falou: olha, não cheguei na metade do que eu queria dizer, explicando por A mais B a minha maior dúvida como crítico, né? Que eu faço a minha prática e critico a minha própria prática, né? Como é que a energia fica dentro daquele frasquinho? Porque a gente entende tudo, informação, é isso, é aquilo. E como é que ela fica e fica conservada naquele Paradinha ali. frasquinho por meses, por anos? Como é que uma nanopartícula, uma nanoestrutura, que é um negócio tão delicado, tão sensível, como é que ela se mantém naquele lugar? E ele explicando do filme que se forma entre o vidro e a lâmina de água e a diferença de potencial que existe entre as primeiras 7 camadas. Parece que a energia do remédio homeopático fica toda nas primeiras 7 camadas perto do vidro. Não fica no meio do frasquinho, sabe? Fica ali encostado mesmo na margem, onde faz aquela zona de tensão superficial, e é ali que fica contido. E ele disse: isso aqui é notavelmente estável, isso aqui é estável, ele fica ali mesmo e tal. E explicando, e daí falando da diferença potencial. E eu fui, daí uma hora eu estava traduzindo meio tradução de máquina, assim também, porque eu não conseguia acompanhar o raciocínio dele, porque o cara é físico, vive disso, só pesquisa aquele negócio. E eu fui pedindo a Hahnemann que me iluminasse para conseguir traduzir um pouquinho. Eu chamei o Feynman, lá que eu estudava quando eu estava no ensino médio, assim, de física, para tentar trazer uns conceitos que ele trazia. E assim a gente foi indo. Então a gente viu da paixão do Sérgio Felipe a pesquisa de laboratório, negócio de ciência básica, que assim, que só quem estuda muito na área pode dizer que entende plenamente aquilo que está sendo falado. E no meio disso, todo esse recheio de tantas práticas com resultados tão incríveis, né? Daí vem as confirmações clínicas e os acontecimentos e tudo mais. Então foi realmente um banquete de homeopatia, assim, a gente sai reforçado, sai reenergizado. Eu vi aqui no chat todos os comentários de como isso renova até a nossa vontade de estudar, melhorar os próprios resultados, ajudar os nossos pacientes cada vez mais e não ficar tão tímido naquilo que a gente faz, que a gente executa, que é de altíssima qualidade. Vai melhorar? Espero que sim, espero que a gente não tenha chegado no final, que a gente continue melhorando mês a mês, ano a ano, nós como profissionais e a homeopatia como um todo, mas dá para ver como a coisa caminha, como a coisa é dinâmica, como a coisa se renova, né? Eu traduzi aí, então, esses convidados das ciências básicas que vieram, deram um show, traduzi o próprio Gaurang e o Sankaran, que vão estar dando cursos para nós no segundo semestre, e o show tem com a apresentação dele da Samambaias. O Sankaran trouxe os 5 dedos, daquele jeito que o Sankaran traz, acho que ninguém. Olha, eu traduzi muita gente já, e acho que eu já traduzi mais de 100 professores diferentes de homeopatia, assim. Ninguém é didático como o Sankaran para explicar as coisas, assim, não tem, e ele não é professor, assim, não tem, né, uma formação acadêmica, ele é dele mesmo ser didático, e a gente vê quando ele atende também, às vezes eu traduzo ele atendendo, ele é didático com o paciente, ele é didático com a gente, ele é didático com a vida dele e com tudo mais, assim, e realmente é uma renovação. Eu vi aqui uma perguntinha da Malena sobre o método dos 5 dedos. Malena, o método 5 dedos ajuda você a entender melhor ainda o curso da sensação que você está fazendo. Acho que pode, sim, ele acrescenta mesmo, né? Não se entibie, entra aí que é muito valoroso estar acompanhando esse movimento. Então eu fui olhando essas coisas todas no congresso, e que nem eu e o Lucas aqui, eu e o Lucas, né? O Lucas, eu dei uma ajudinha, a gente estava trazendo aí da Universidade da Alemanha
o doutor George, né? Não, eu esqueci, fugiu o nome dele agora. David Martin. David, E a que veio Silke, a falar para doutora nós assim do problema das telas e da importância da febre. E também em mim, pessoalmente, teve esse efeito. Porque eu traduzindo eles e falando do tamanho, porque a gente vai relaxando no dia a dia com as minhas crianças aqui em casa sobre a importância de ficar longe das telas, ou a gente vai também, e a febre, não sei o quê. E daí, quando a pessoa vem dar energia, o Congresso faz isso com a homeopatia como um todo para nós, nos levanta, assim, nos faz estufar mais o peito, né? Eriçar aí a crista e dizer, não, o que eu faço tem sim sentido, porque a gente acho que vai ouvindo todo dia, isso vai pegando na gente, né? E daí, não, isso aqui não é assim, não. Nós estamos aqui sob os ombros de gigantes e olhando para o futuro, assim, nós não estamos presos ao passado e tentando achar migalhas. Não, a nossa construção é uma construção para o futuro. A homeopatia não é uma coisa que está sendo ultrapassada, ao contrário, está sendo exaltada agora com todos os crescimentos. E eu espero que com o desenvolvimento de toda essa coisa de inteligência artificial e pesquisas mais profundas e conseguir olhar mais correlações e entender melhor os mecanismos, isso vá e seja um impulso para a homeopatia no fim das contas, sabe? Eu acredito sinceramente que aquilo que é verdade tende a ser impulsionado quando é olhado com mais rigor, e o olhar vai ser cada vez mais rigoroso, e daí a gente vai ser impulsionado ao patamar que a homeopatia merece. Era isso que eu tinha Uma coisa Eu que você está gostaria falando, gostaria de falar assim sobre o Sérgio Felipe, porque o congresso foi muito afetivo, né? E eu estive ano passado num dos congressos da Integrativa em São Paulo, a convite do Luiz, né, e do grupo, e o Sérgio estava lá, e eu levei a carta. Então, vocês imaginem o Sérgio Felipe, do jeito que ele é, aquele monte de gente, monte de gente. Eu cheguei, falei, né? Falei, Sérgio, eu já o conhecia da participação dele aqui no Hospital Bom Retiro, mas quando eu falei, né, entreguei a carta, falei, olha, é uma carta convite para a participação do congresso. Ele pegou, ele estava aquele agito assim, ele olhou e falou, eu vou, na hora. Então, essa questão do afeto e da participação, né? E na sequência aqui, quando a gente estava, né, ele foi embora no dia seguinte, ele falou assim, não sei como que eu não coloquei na minha agenda para ficar aqui e ver tudo que vai acontecer, uma sabe? coisa que foi tônica, Patrícia, E, assim, e, assim, e, e, que parece, tem mais uma desculpa, coisa que eu queria contar depois. não, Mas já abre de posso novo. contar já, porque envolve o Já, afeto já, já, também, já. né? Então, eu estive, assim, essa questão do Gire estar tão presente tem a ver com a minha participação no Gire lá na Eslovênia, né? Foi quando eu conheci o Paulo Renati, né? Que quando eu falei que era brasileira, ele começou a cantar bossa nova, tá? E ele ia palestra, então ele participou do Gire, depois ele participou de uma palestra de uma hora e pouco, e falando, e é isso que você falou, né, Marcelo? Ele vai falando, a gente vai tendo que decodificar as coisas e tal. Quando eu cheguei para as pessoas e falei, olha, participei de um congresso, um físico quântico, né? Falando de homeopatia, só, essa coisa, tudo é quântico, né? Só vale a pena se falar de vácuo quântico, que foi exatamente a palestra dele lá, sabe, gente? Então, quando você vê, né? Então, assim, não é só conhecimento, mas é esse conhecimento com esse lastro, né? Com esse amor que a gente sente em cada pessoa que faz e que vai, que dá o seu melhor na construção desse fazer, né? E que daí a gente conseguiu juntar todo mundo aqui, né? Ou grande parte das pessoas aqui, né? Contaminando, né? A gente está tudo contagiado com É. essas nanopartículas homeopáticas Não, uma das coisa que foi relações e de um sensacional, Patrícia, trabalho de futuro mesmo. assim, sensacional, assim, que quando eu nunca vi isso em congresso nenhum, mas não, de todos os congressos de homeopatia, quer dizer, eu nunca vi isso em congresso nenhum dos que eu participei, tá? Pô, tudo bem, eu não participei de muitos congressos fora disso, mas a gente participa de congressos fora da homeopatia, que é o pessoal olhando as salas e falando, aonde que eu vou, meu Deus, aonde que eu vou? Porque numa sala tinha lá a palestra, exatamente o que eu vou falar é fato. Eu estou olhando aqui agora aqui a programação científica do Congresso. Olha só, o primeiro dia tinha numa sala o Ariovaldo falando de inteligência artificial, eu estava falando do método dos 5 dedos, aí o Lucas estava falando de autismo,
e o Luiz estava falando de casos de câncer. Ao mesmo tempo. Quer dizer, o pessoal fala, eu quero muito ver a palestra do Lucas, mas eu também quero ver a palestra do Carlos, mas eu também quero ver a palestra do Luiz. E, sabe, e isso, todo o congresso foi assim. Não teve ninguém fraco ali. Isso era muito legal. Assim, não teve palestra fraquinha, palestra para encher linguiça, não teve. Pelo contrário, o que existia era uma certa ansiedade, uma frustração de não ter conseguido assistir tudo. Eu acredito que todos os que participaram, me diga se vocês não sentiram isso, vocês que estavam no congresso, um sentimento de querer ter. Poxa vida, mas por que que aconteceu tudo, né? Tudo que aconteceu. E é claro que quando era Sankara, né? Quando era Choute, quando era Gaudeng, isso foi respeitado, né? Os grandes, grandes, né? Foram respeitados, mas o resto, todo mundo era grande, todo mundo teve lugar de fala, teve esse direito a se assistir de tudo, e tudo que foi apresentado teve qualidade. Uma outra coisa que era interessante é que ele não foi monotemático, ou seja, a gente viu todas as áreas de interesse sendo representadas, como eu falei no começo, e a gente viu isso que o Marcelo falou agora há pouco, quer dizer, a gente viu o que há de mais novo hoje sendo praticado na homeopatia, como método de 5 dedos, como o que apresentou o Fernando de análise de desenhos, de lantanídeos, o Luiz apresentando os casos dele de UTI, né, a parte clínica de autismo. Quer dizer, isso tudo muito recente, mas a gente viu palestras de agronomia mostrando, pô, mas o que o homeopata tem a ver com agronomia? Tudo, né? Tudo. A gente tem tudo a ver com agronomia, só isso. Difícil, eu não vou poder explicar como, mas tem tudo a ver com agronomia. E de uma pessoa que é eu não lembro o nome dele, acho que a Patrícia vai me dizer, mas aquele agrônomo, assim, queridíssimo, sabe? Um catarinense, assim, queridíssimo, que faz trabalhos com fazendas. E uma palestra, depois a Patrícia vai comentar o nome dele, ou escreva ali se quiser, mas uma palestra que me chamou muita atenção, que eu assisti, foi da Dorli, que ela é bióloga, e ela fez os trabalhos complexos com os ratinhos, assim, ciência padrão ouro. Ciência padrão ouro. Daquelas que não tem nenhum cientista de nenhuma parte do mundo que vai olhar aquilo lá e vai falar, não, mas tem um defeito aqui tem um defeito técnico nessa assim, é, é padrão ouro de ciência, com remédios homeopáticos, com resultados em camundongos, com lâmina, com tudo que você pode imaginar. E quando eu olhei, assim, até acho que o tema da palestra deve estar errado, não é possível, porque saiu o Inesperado em Minha Vida, o nome da palestra. Eu falei, que diacho é isso? E foi um pouquinho antes, eu caí lá por. E era um dos trabalhos mais incríveis que eu já assisti em termos científicos, de uma bióloga falando para a gente exatamente isso que o Marcelo está falando, exatamente isso que a Patrícia está falando. Vocês são top! É isso daí. Vocês são top! Ah, entendi. Por causa do livro. Ah, agora que eu entendi o porquê. Depois a Patrícia explica. Não, É, é que ela se deparou com a homeopatia, ela não foi atrás da homeopatia. Ela olhou, na história, ela olhou que tinham pessoas se melhorando, ela falou, mas isso é ação de macrófago para melhorar clinicamente, é. porque ela trabalhava com macrófago. E aí caiu na mão dela que o que a pessoa estava usando era homeopatia. Aí ela falou, ah, mas eu quero levar isso lá para o meu laboratório. E aí esse foi o primeiro livro dela. Eu quando vi esse tópico, eu falei, cara, o que tem a ver isso, né? E aí é uma baita numa pesquisa daquela. Onde foi uma pesquisa de macrófagos feita em ratos com complexos homeopáticos, onde ela criava câncer e ela tratava esses ratinhos só com complexos homeopáticos, com lâmina, com corte, com histoquímica, com tudo que você pode querer, para ninguém. Eu quero ver Pasternak olhar um troço desse e dizer que isso daí não é trabalho científico, não é científico. Então, assim, é ciência de alto nível, e isso também a gente viu em outros trabalhos que a gente teve a oportunidade de assistir. Então, a ciência estava lá, a clínica estava lá, a filosofia estava lá, o que há de
mais moderno, e a gente viu ciência. A gente viu que a homeopatia é arte e vai sempre ser, mas que nós estamos realmente na ponta. E isso nos enche de orgulho. Então a gente sai desse congresso de alma lavada, de coração cheio, com ideias novas, com novos conceitos, mas mais do que tudo a gente sai abraçado. Eu acho que feridas foram curadas, eu acho que ficou para trás aquele amargo do Congresso de São Paulo. Obrigado, Lucas, por ter trazido isso daí, porque eu não ia falar, mas aquele amargo do Congresso de São Paulo, que foi, infelizmente, um congresso onde as pessoas falaram, depois desse, acabou. Ninguém vai querer fazer congresso para tomar prejuízo, para ter 140 pessoas e olhar a aula num celular. Ninguém vai ter coragem de fazer isso. E aí vem o pessoal de Curitiba, vem o pessoal do Paraná e consegue fazer essa volta por cima. E a gente realmente torce para o Congresso do Rio ser ainda melhor, mas a gente pede que o pessoal, se alguém está aqui, a gente deseja tudo de bom para os organizadores do Rio, e que peguem o exemplo do que foi feito pelo Dr. Diogo, pelo Dr. Patrícia e a equipe deles, se baseiem nisso para trazer algo dessa qualidade dali para mais, ouvindo as bases, não só ouvindo um ou dois, não só ouvindo essa ou aquela escola, mas ouvindo, realmente olhando para aquilo que está sendo feito, aquilo que a Patrícia fez, aquilo que o Diogo fez. O que a gente precisa ter nessa vitrine, porque o Congresso não ensina nada. O Congresso é uma vitrine, onde você, a partir dessa vitrine, você pode entrar em portas, né? A porta da TOSB, a porta dos cursos de autismo do Lucas, a porta dos cursos que o Luiz está fazendo, a porta. Então, são várias portas. E ali a gente vê que a homeopatia é viva, ela é rica, ela é sólida, ela é atualizada e ela é profunda. Então, qualquer pessoa que tenha vindo nesse congresso viu isso, que nós somos ciência, nós somos uma ciência pujante, uma racionalidade viva, atual e motivada. Então, meus parabéns, eu volto a palavra para cada um de vocês, para que dêem as palavras finais. Eu agradeço a todos vocês que estiveram na live. As minhas palavras finais venham com a gente vai ter Sankara, a gente vai ter Gaurang, venham, continuem com a gente estudando, porque é desses times. Quando a Patrícia veio conversar comigo, quando o Diogo veio, também esteve na minha casa, eu convidei, eles falaram, Carlos, convida o pessoal, porque vai valer a pena. E eu acreditei neles. Vocês sabem que a gente fez essa propaganda, o Lucas fez também, porque são vocês que têm feito os cursos da TOSB, isso que a gente chama de família TOSB. O Lucas também criou uma família, que é a família da Plenitude, porque isso que a gente precisa. Gente que tá. Não é gente que se encontra a cada 4 anos. Não é isso. A gente tem aqui gente que se encontra todo mês, toda semana até, fazendo curso, aprendendo, ensinando, vendo os grandes mestres. Então a gente precisa estar junto. É isso que eu peço para vocês. Venham, continuem estudando, continuem junto, e a cada 4 anos a gente tem a possibilidade, então, de ver isso que a gente viu nesse congresso. Muito obrigado a todos. A minha parte eu vou encerrar por aqui, mas eu quero que cada um dos professores aí dê o seu boa noite final, e é isso. E muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente nessa live. Quero fazer um agradecimento final aí, minha palavra final também. Um agradecimento especial ao Marcelo, porque genialmente conduz as traduções para a gente de uma forma espetacular. E alguém que na primeira conversa com ele se dispôs automaticamente a ajudar, nos deu força, nos deu dicas essenciais que ajudaram muito na tradução das palestras e que não queria ganhar nada, inclusive, falou: não, minha inscrição tá ótimo e tudo mais, e eu tô fazendo isso é pela homeopatia mesmo. Então, aqui uma salva de palmas ao nosso querido Marcelo, que traz espetacularmente o conhecimento e a genialidade dele para todas os cursos que o pessoal pratica por aí. E eu muito obrigado a todos por ter participado do congresso e que não participou, agora está motivado para ir no próximo. Lucas, quer dar o teu boa noite aí?
Eu vi que a Márcia lá de Maceió está aqui e falando sobre contração e expansão, são sinais de que a homeopatia está expandindo agora, recentemente. A TOSM, nesses últimos 10 anos, criou uma comunidade com mais de 500 alunos, estudiosos e professores, que talvez nenhuma escola na década de 80 e 90, por maior que elas fossem, atingiram 500 alunos. A Plenitude surgiu em 22, a gente está ali com uma comunidade de 260. As residências de homeopatia sólidas, boas, de qualidade, estão indo muito bem. O Rio de Janeiro com Francisco Freitas, que hoje é o diretor da Faculdade de Medicina da Unirio. Em Minas Gerais, em Goiânia, agora, parabéns, né, para a Maristela, para a turma de Goiás que criaram a residência na Universidade Federal de Goiás. Parabéns para a turma de Maceió. E quando a gente recebe esses convites de palestra, a gente começa a ver a realidade em cada local e como que Maceió está forte. Uma equipe muito boa, de qualidade. A Mônica Rufino e Mônica, companhia. Mônica Rufino, aquela turma é muito boa. A gente esteve em Belém, ano passado, também na Jornada Norte e Nordeste. A Liane, que estava aqui no Liane. grupo, que acabou de sair, o Francisco Erastotes. Tem uma turma muito boa lá. Então, esse congresso ele veio para nos mostrar que realmente a gente entrou num momento de expansão e que é para a gente confortar os nossos corações, que a gente está no caminho certo. E os nossos momentos de confraternização são momentos que vale a pena a gente participar desses congressos, porque fica na nossa memória. Então, vocês, o Diogo e a Patrícia, subiram muito a régua, dificultaram para a turma do Rio, porque eles vão ser cobrados para fazer igual ou melhor. E fica a dica para eles para fazer também, não só eventos noturnos, mas uma caminhada em Copacabana de manhãzinha, uma corridinha na praia de manhã. Quem quiser surfar, leva a prancha, vai surfar. Então, ter um momento de esporte das 6 às 7 da manhã ali, curtindo Ipanema, Leblon, seria interessante. Só para finalizar, faça o curso da TOSB. A gente tem sorte de estar encarnado aqui no planeta Terra no mesmo momento que Sankara. A gente tem sorte de ter o Carlos, que faz esse elo, essa ponte, né, entre a Índia e o Brasil. A gente vai ter o Congresso Mundial, que quem já foi sabe a experiência que é inesquecível, fica marcado no nosso coração. A presença com homeopatas que estão ali do mundo inteiro fazendo a mesma coisa que a gente faz. Vai ser no México, um país gostoso de passear, de visitar. Já paguei, o Carlos convidou uma empresa de turismo, já paguei, já passei o cartão, eu vou nesse congresso. Então vamos, inscrevam-se, porque vale a pena, tá? E o Congresso da Plenitude, 22 e 23 de agosto, que a gente faz com muito carinho, também tem a mesma energia, a mesma vibração, é um congresso muito legal. E assim, o Diogo falou do Marcelo. O Marcelo, ele é muito interessante, que tem dois médicos que participaram como palestrante em todos os congressos da Plenitude, o Luiz Stern e o Marcelo, porque todo mundo quer ver os dois, porque eles são muito didáticos, né? O Marcelo é impressionante como que ele pega qualquer tema e transforma aqui numa aula fantástica, né? Então, é isso. Obrigado, viu, Carlos, pelo convite e parabéns, Diogo, Patrícia. Olha, foi o melhor congresso que eu já participei. Obrigado, Lucas, por ter participado. Eu vou deixar a Patrícia para o final, porque eu acho que é justo. Marcelo, faz favor, tuas considerações finais. É só agradecer aí a turma toda, porque toma as palavras aí como incentivo para fazer melhor. Essa coisa de poder ser uma ponte é uma oportunidade que Deus fez cair no meu colo, assim, também, como o Lucas falou, nunca procurei esse negócio de coordenar uma pós-graduação, eu também nunca procurei um espaço para ser tradutor, eu nunca fiz um curso formal de inglês, sabe? Meu inglês é o inglês que eu aprendi na escola, assim, e a vida vai ajudando a gente a desenvolver, então, quem sou eu aí na conta, mas poder estar com vocês e compartilhar um pouquinho do que a gente aprende e assim que a gente cresce como comunidade homeopática e espero que o futuro seja brilhante para todos nós. Vou estar de novo lá com
com o pessoal da Plenitude do Ides Lamasson em Ribeirão Preto, vou estar com o Gaurang e com o Sankar. O Carlos falou, mas você vai traduzir todos? Traduzo, não tem problema, porque eu aprendo muito traduzindo eles. Eu comecei a traduzir para aprender, assim, eu falei, não, aí é melhor, porque eu tenho que prestar atenção mesmo, né? Você não pode ficar distraído, senão você perde a coisa. Então, vai ser ótimo estar com vocês todos no segundo semestre aí, e espero também poder contribuir com o que eu tenho para dar. Obrigado de novo, Marcelo. Bom, você é parte do time, né? Então, assim, a gente só tem o que tem de melhor aí. Eu quero agradecer também a pessoa que está entrando hoje, antes de fechar com a Patrícia, que é Patrícia também. A gente tem. Eu vou ter que dar a notícia ruim, que a Ana, ela está se desligando da Tosbe, ela vai tocar agora a empresa dela, o trabalho dela. E ela foi muito útil, ela tem sido muito útil nesses anos todos. E eu só tenho a agradecer, antes, claro, de me despedir dela, eu vou fazer algum evento para que ela esteja, e está vindo a Patrícia com a gente, que está dando uma força bem grande, e a gente é bem grato a essa participação. E falando em Patrícia, a doutora Patrícia Biselli, deixei por último, porque especialmente nossa gratidão aí por ter puxado esse carro com tua expertise e com aquilo que os dois, né? Diogo e Patrícia, mas assim, a maneira com que você conseguiu implementar as tuas ideias, mesmo que a gente sabe que o quanto de resistência existe, né? Quando a gente tem uma ideia, a gente acredita nessa ideia, um monte de resistência acontece. Mas eu quero dizer que você estava certa e o que você fez foi muito bem feito, foi padrão lá em cima, realmente subiu o sarrafo demais e acho que serve de referência para os próximos congressos que virão. Então, nosso agradecimento e, por favor, tuas considerações finais. Olha, tanto já foi dito, né, que inunda o coração, mas o que me fica é que sem troca, sem conversa, sem respeito, inclusive pela diversidade, a gente não consegue ir adiante, a gente não consegue caminhar. Então, ao longo desses meses de preparação, foi muita conversa. Foi muita conversa individual, foi muita conversa em grupo. Foi ouvir o outro a partir da sua, né, do seu olhar, da sua experiência. Foi congregar, né? Mas então venha dizer, vamos ter combinados, né? E foi o que foi acontecendo, né? Nós realmente, vocês sabem como que são os seres humanos, né? Nas suas diferenças, nas suas certezas, nos seus egos, e a gente conseguiu, pelo ideal homeopático, superar tudo isso. O Diogo e o Lucas, né? Foram pessoas assim que viravam e mexiam, me davam ali sabe aquele brinquedinho do eixo, assim, que nem roda, né? De bicicleta que vai assim, ó, vamos lá, né? Acordar de madrugada, pensando, né, vindo as soluções, mas de fato nós somos instrumentos, né? Então eu me sinto também como um instrumento. Eu também não fui atrás do Congresso, o Congresso que chegou, né? E de fato, né, aquilo que eu fui tecendo, até essa coisa do feminino de você tecer, né? De você ver a diversidade de coisas e você vai tecendo a coisa aconteceu e aconteceu pela equipe, né, determinada, maravilhosa. Então, o Diogo e a Aline, a gente sempre bastante junto nessa parte, né, junto com os outros na parte da organização científica. Agora, nada não teria sido essa maravilha se nós não tivéssemos os palestrantes que nós tivemos, a qualidade dos palestrantes. Então, não sei quantos estão aqui, mas que nos ouçam, né? Que relatar e contar aquilo que faz a sua experiência fez grande diferença e todos puderam, né, ter acesso a isso. E também aos participantes, né, que vêm, né, com a cara, com a coragem. A gente sabe que hoje, mesmo as questões de despesa, de deslocamento, não são tão simples, mas está tudo acontecendo, né? E eu sinto realmente o nascimento de um novo ciclo. E quero compartilhar com vocês que não estarei presente nesses eventos que vocês estão falando, inclusive não estarei na Liga, porque estarei recebendo nos Estados Unidos o nascimento de mais uma neta. Então, né, como prioridade, estarei agradecendo ao Lucas, né, Lucas, pelo convite, a vocês, mas é um momento que daí eu vou estar participando de um outro nascimento, tá? Mais um nascimento.
E agradecer mesmo, porque o amor que a gente tem pela homeopatia, os colegas antigos homeopatas diziam que homeopatia é fazer amigos, é cultivar pessoas, né? E é fazer a diferença no mundo, né? Então, eu agradeço muito, muito, né? Inclusive esse estímulo todo, me sinto empoderada, né? Assim, tipo assim, mas não é que as ideias fazem sentido, não é que essa tessitura faz sentido, e cada um vem com o seu fio, com a sua mestria, para fazer um trabalho dessa natureza. Diogo, nosso presidente, meu presidente, muito obrigada, amigos, né? Muito obrigada. E estamos juntos, seguimos juntos, né? Em direção aos altos fins da existência. Obrigada. Muito bom, gente. Obrigado a todos vocês que estiveram até agora. Nossa, vemos, todos ficaram até o final. É difícil uma live que todo mundo fica até o final. Convido-os todos novamente para continuar estudando com a gente. A gente também não escolheu essa tarefa, eu recebi essa tarefa de Sankara e eu vou levar ela, continuar levando. Quando tiver alguém querendo aprender com o grande mestre, a gente vai estar lá. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado ao Lucas, obrigado ao Marcelo, ao Diogo e à Patrícia por estarem nessa live, e aos professores que aqui estiveram. Essa live vai ficar gravada, quem quiser, a gente vai colocar mais para frente. Fiquem de olho aí nas divulgações. Uma boa noite a todos, muito obrigado. E não esqueçam que dia 30 agora tem live gratuita com o Dr. Gaurang, 30 de maio. A gente vai ter a live com o Dr. Gaurang. E dia 13 de maio, tradução também do Marcelo, a gente vai ter a live aberta com o Dr. Sankara sobre 5 dedos. Se você quiser saber o que é 5 dedos, ou você já sabe, o que está de novo. Porque parece que ele vai falar a mesma coisa. Não vai, ele já vai estar falando coisa nova. Podem ter certeza disso. Sankara nunca repete um tema, nunca. Você nunca vai ver ele repetir um tema. Ele está sempre na tua frente. Eu digo porque eu acompanho esse homem há 20 anos agora. Ele está sempre na nossa frente. Eu vou para a Índia sempre que posso para tentar continuar atualizado. Se você quer continuar atualizado, Sankara vai estar por aí. Não perca, porque depois que passou, passou. Então, dia 13 de junho, estão todos convidados. Muito obrigado a todos vocês. Até, tenham uma excelente noite. E até o pessoal de Goiânia, amanhã eu estou aí em Goiânia. Obrigado aí pelo convite. Gauranga em Goiânia. Poxa, centro do país, em novembro. Obrigado a todos vocês. Abraço e até. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.